No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Seja muito bem-vindo a mais momento de meditação, de aprendizado da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo que nós temos na Bíblia que nós temos hoje, fala que lá no princípio, no começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. Veja, no princípio criou Deus, Deus já estava lá. Quando tudo começou, Deus já estava lá. Nós entendemos que Deus está fora da nossa linha de tempo, fora do começo, meio e fim, fora do passado, presente e futuro. Essa linha cronológica, que nós usamos de tempo, essa noção de tempo, é uma noção para nós, uma linha de tempo para nós. O Cronos é o tempo de Deus, é o Kairos. Ele está fora dessa linha de tempo. O tempo de Deus, ele vê tudo, o passado, o presente e o futuro, como uma coisa só. E aqui no princípio criou Deus, no início criou Deus, nós entendemos também que Deus, ele, além de ele já estar lá quando deu-se início às coisas, ele cria, o verbo que é bará, no hebraico, Bereshit barat Elohim. Então esse verbo bará, o verbo criar, criou, um verbo usado somente para Deus, ele mesmo não precisando dessas coisas, ele vai lá e cria. Então ele é um Deus que tem poder para criar qualquer coisa, desenvolver coisas novas. E até a palavra criou aqui, olha que interessante, Criou, verbo bará, está no singular. Então veja que Deus criou. E por que isso é interessante citar isso? Porque se você olha para a palavra Deus aqui no versículo 1, você vê que a palavra no hebraico é Elohim, é uma palavra no plural, Deus está no plural, essa palavra. E aí você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus está falando com quem ali? Está falando consigo mesmo. Nós vemos a pessoa de Deus se apresentando em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No decorrer das Escrituras, essas três pessoas da Trindade acabam se apresentando. Me lembro muito bem de uma aula que eu tive de filosofia na faculdade, muito tempo atrás, e onde o professor sempre procurava se isentar, dos princípios que ele ensinava, sempre atribuindo a filósofo X ou Y. Então ele nunca tinha uma opinião própria, mas um dia ele expressou. E ele falou assim: a Bíblia está errada, porque já começa aqui, fala lá no princípio criou Deus, e Deus está no plural ali, então são deuses. Como é que pode ali então, se está errado, deuses, e o verbo está criou no singular, então não é um Deus só. Já começa por aí, ele falando assim. Aí eu falei para ele: professor, eu gostaria de responder essa pergunta. Eu me lembro até hoje que todos os meus colegas se voltaram para mim e para saber o que eu ia falar. E eu falei assim: um ovo, professor, um ovo. O ovo não tem clara, casca e gema? Tem, Só a clara do ovo é ovo? Não, E só a gema do ovo é ovo? Só a casca, só a gema ou só a clara, só uma parte única é um ovo? Não é. Mas se você juntar
casca, clara e gema, os três juntos, dá um ovo. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito, mas os três juntos são um Deus. Me lembro que ele ficou sem resposta e deu aquele silêncio ensurdecedor na sala, no qual todo mundo ficou se olhando, esperando uma resposta do professor, e ele não tinha que falar, e ele simplesmente mudou de assunto na frente de todo mundo. Então, voltando ao assunto da aula, e ele foi para outro tema. É engraçado como as pessoas que não têm respostas, né, elas dissimulam, elas simplesmente evadem, né, saem daquilo que está sendo conversado, são evasivas. Mas o nosso Deus, ele é um só. E ele faz as coisas juntos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aqui no versículo 1, no princípio criou Deus como um só, vai lá e faz os céus e a terra. Sabe que é interessante que Gênesis, né, que significa princípio, início, nos mostra o princípio das coisas. Nos mostra que Deus está fora de tudo aquilo que nós entendemos por criação. Ele está fora de tudo isso e ele criou essas coisas. É interessante, né? No princípio, Deus dos céus e a terra. Nós vemos na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está nos céus. Na outra parte do Pai Nosso fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, Deus está acima dos céus e da terra. Ele é um ser eterno. Não tem princípio nem fim de dias. Então, ele sempre existiu, ele sempre esteve lá. Interessante também que nós vemos aqui a pessoa do Filho, porque, a saber, Jesus Cristo, porque no Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E você sabe que essa passagem está falando de Jesus, porque no versículo 14, lá no primeiro capítulo de João, fala, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E sabemos quem é esse Verbo, a palavra da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê o modelo de como as coisas deveriam ser nos dias atuais, porque aqui tem o princípio da frutificação, da multiplicação dos frutos, o princípio do relacionamento entre homem e mulher, como que Deus fez para ser, o princípio do trabalho do homem, o princípio aqui vemos o princípio de como que o homem se relacionava com Deus, né? O princípio do relacionamento, criador e criatura. Temos ali também o exemplo do princípio da autoridade, como que o homem deveria exercer autoridade sobre a sua esposa, não ser autoritário. É diferente ser autoritário e ter autoridade. Mas ter autoridade, exercer autoridade sobre seus filhos, princípio, né? Ali, o princípio do pecado, como que começou o pecado? E você olha lá o que foi o princípio do pecado. Então nós temos o princípio de muitas coisas. E então quando você tem dúvida de como as coisas deveriam ser, olha para o princípio, olha para Gênesis, leia esse livro, você vai ver como que as coisas eram, quais foram os primeiros erros que se repetem, infelizmente, até o dia de hoje, não? E quando você quiser iniciar um projeto, Deus já deve estar lá. Pergunte se Deus está aqui. Eu vou iniciar isso daqui, eu vou iniciar esse projeto, mas Deus já estava aqui nesse negócio, nesse projeto? Ou estou tentando fazer sem Deus, no meu desejo, e querer arrastar Deus para dentro disso daqui? É uma pergunta a ser feita.
Pergunte-se se antes de você iniciar o seu dia, antes de você iniciar suas atividades, se Deus já está ali na sua vida, se você já está na presença dele, se você já começou o seu dia, já foi o princípio do seu dia, com Deus já estando ali. E quando eu digo isso, estou falando de oração, estou falando de meditação na palavra, estou falando de louvor, de louvando a Deus. Como está o início das suas coisas? Como está sendo o início do seu trabalho? O início do seu bom dia, do seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como está sendo o princípio de todas as coisas que você faz? Uma pergunta a ser feita, e espero que, se não for a resposta, mas que venha ser a resposta, seja: Deus já estava lá. Deus estava lá. Que o Senhor Deus te abençoe com essa palavra. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Forte abraço.